Um, dois, três, gravando. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Bem, hoje nós temos mais um episódio do nosso podcast do catálogo de tradutores que a gente chama de podcasts. Depois vocês vão descobrir por quê. Hoje eu tenho a honra, o prazer de falar com Flora Botelho. Não é Batalha, mas ela é minha sobrinha. Mora na Dinamarca, ela vai se apresentar para vocês. O nosso tema de hoje é sobre os países nórdicos e eu vou perguntar para a Flora: os países nórdicos dançam ABBA ou será que eles conseguem dançar samba? É contigo, Flora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então, eu chamo Flora, eu sou antropóloga, moro aqui em Copenhague há 12 anos e estudei ao longo da minha carreira. Fiz meu doutorado focado em Moçambique, mas estudei muito antes e depois do meu doutorado, eh, a Dinamarca mesmo, os países escandinavos e essa questão da ideologia de igualdade que eles praticam tanto agora face ao desafio da imigração, que apesar de já ter várias décadas, ainda se apresenta como um desafio aqui. É isso, vamos Ótimo. conversar. Beleza. E os países nórdicos, Flora, são todos iguais? Não, talvez, assim, olhando de fora eles sejam bem parecidos, mas se a gente considera todos os chamados países nórdicos, que são a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Groenlândia, a Islândia e as Ilhas Faroe, na verdade existem muitas diferenças, não só culturais, mas também socioeconômicas entre eles. A Groenlândia e as Ilhas Faroe foram colônias da Dinamarca, então eles ainda estão nesse processo assim de ganhar soberania nacional, de se construir socioeconomicamente com mais autonomia e tudo mais. A Finlândia, por outro lado, já fica mais ali, se sobrepondo à Rússia, tem uma relação mais próxima à União, né, à ex-União Soviética, uma língua muito diferente, realmente uma cultura diferente mesmo. Já os países escandinavos, que são a Dinamarca, a Suécia e a Noruega, são realmente muito parecidos. Eles têm uma população muito homogênea, uma história muito imbricada, né, os reinos, assim, as fronteiras iam mudando de lugar e os reinos passando de mão em mão. Depois, com a implantação do sistema democrático, eles também fizeram escolhas políticas muito parecidas, de construir esse estado do bem-estar social muito forte, né, que a gente chama de estado do bem-estar social universal, que é famoso no mundo justamente por ter benefícios sociais tão extensivos, tão, né, abrangentes e os impostos muito altos, né, o modelo que eles adotaram os três. Então, nesse ponto, assim, a Escandinávia é realmente muito homogênea. Uhum. Com qualidade de vida muito alta, né? Que você havia dito para mim também, né? É, E qualidade baixa de vida corrupção. altíssima. Uhum. Uhum. Baixa corrupção, né? Isso é interessantíssimo. E a Eles religião realmente também não é muito forte aí, não, né? Não tem uma religião predominante como aqui no Brasil, tipo evangélico, essas coisas. Não tem, né? não, é bem secular, Hum. eles são o que se chamam de cristianismo cultural, né, assim, é parte um pouco da cultura, então, se celebra Natal, se celebra Páscoa e tal, mas sem a conotação religiosa hoje em dia. Legal, muito bom. E as diferenças, então? Se eles são tão parecidos, quais são as diferenças entre eles? Então, ele do ponto de vista de quem vem de fora, as diferenças são muito sutis. Eu acho que demora um tempo para a gente começar a reconhecer. O que eles enumeram como diferenças, né, assim, primeira vista não parece diferença nenhuma, mas eu acho que de forma geral a gente pode dizer que num contexto são os 3 países são sociedades muito com esses valores sociais democráticos muito fortes, essa participação cívica muito presente, um senso de autonomia, individualidade também muito forte, mas a Suécia é mais rígida, é mais predominante, as normas sociais são mais predominantes, eles têm mais respeito à autoridade. A Dinamarca, apesar de que talvez para um brasileiro pareça sim, eles têm um pouco mais de flexibilidade, mais negociação, sabe? Não é tão rígido assim. E a Uhum. Noruega tem um caráter um pouquinho mais provinciano, assim, eles são muito mais homogêneos, têm menos criatividade, eles são mais assim,
conservadores do ponto de vista cultural, sabe? Uma sensação de que eles continuam mantendo, assim, a mesma cultura de sempre, Uhum. enquanto a gente vê um pouco mais de um caráter mais hipster, assim, na Dinamarca e na Suécia. Entendi. Meio que fosse assim um samba de uma nota só. É, é. Eu tenho eu tenho amigos de lá que falam que é assim, é o mesmo pão todos os dias, sabe, é o mesmo o mesmo barzinho com o mesmo drink, assim, não tem muito é um pouco mais se mantém ali naquela linha que eles já conhecem. Aham. É. São protestantes, católicos? Qual é a religião São predominante? protestantes, os 3 Protestante. países são Três países. protestantes. Aham. Muito É. interessante. E a Dinamarca era considerado o país mais feliz do mundo? Ainda é considerado o país mais feliz do mundo? Já não é mais considerado o país mais feliz do mundo, mas também eu diria que nunca foi, honestamente. Essa história foi uma jogada de marketing, assim, do Departamento de Turismo, o órgão nacional de turismo, que usou uma pesquisa que focou muito nos aspectos mais pragmáticos da vida, ou seja, uma questão da felicidade como um aspecto material. E aí, Material. nesse ponto de vista, realmente a vida aqui tem realmente muita qualidade, né, muito conforto. Então, se é isso que se pergunta, né, nesse questionário, a resposta aparente é que eles são muito felizes. Mas aqui dentro, na verdade, essa questão até de problema de saúde mental é muito debatida, é uma pauta alta na política de hoje em dia, porque Uhum. cada vez mais jovens com depressão, alcoolismo é um problema social. Drogas eh injetáveis, né? Tem locais para as pessoas se injetarem drogas na Finlândia, né? Por exemplo. Tem. Aqui tem também, já não a porcentagem, né, de pessoas que entram nisso não é tão alta, Uhum. quanto, por exemplo, na Finlândia, mas álcool realmente é uma questão é um problema social. É muito, muito comum que acima dos 40, 50 anos as pessoas se tornem alcoólatras. Nossa, E a caramba. e assim, muita gente, o que a gente vê é jovens, né, de todas as idades, se sentindo muito sozinhos, sentindo muito que a vida não tem propósito, uma sensação de De falta de não propósito mesmo e pertencimento, ainda talvez, né? De não oi? pertencimento, talvez, né? É, Nesse tecido social, né? Porque é tão é um independente, é tão a questão econômica é tão forte, né? Que talvez eles falte um pouco do calor, não sei, é difícil entender. é Uhum. eles se sentem mesmo desintegrados, né, assim, é muito esse sentido de essa questão da anomia, assim, que Pertencimento, né? aparece nos relatos que eu vejo, que eu acompanho, né, Uhum. eh, nas notícias e tal. Sim. E quando a gente fala que os opostos se atraem, o que que você acha? Países nórdicos, países como a gente, que é quente, né? Existe essa Os atração trópicos. real? Trópicos e nórdicos ou não? Eu acho que nesse caso não. Não. Eh, eu acho que, de forma geral, assim, não é fácil para um brasileiro ou pessoas de países e culturas quentes, né, para dizer dessa forma, se adaptarem à vida aqui. Eu não acho que é para todos. Eu me considero um caso à parte. Eu sou feliz aqui, mas mesmo assim não digo que sou satisfeita com tudo. Acho que são várias coisas que a gente abre mão para viver aqui. E uma Uhum. relação tanto com o país, com a cultura ou com uma pessoa daqui, exige um grau de adaptação grande, sabe. É um outro estilo de vida. Uhum. Para Quais quem quer. seriam a diferença? Quais seriam as diferenças, assim, muito que pode gerar atrito? Eles serem muito diretos, objetivos, precisos? Eles são muito no bom, eu posso falar no meu caso pessoal, eu acho, eh, são 2 questões. Eles têm relações sociais não são tão fáceis para eles quanto para o brasileiro. Então pra eles é como se eles tivessem que fazer um esforço para serem sociais, para serem eles são super simpáticos, super agradáveis, mas essa questão de criar relações íntimas, de se comprometer com uma amizade e tal, é difícil para eles. Então, de forma eles se sentem sozinhos também, mas para quem vem do Brasil, a gente se sente muito sozinho, né, assim, eu
tenho alguns amigos, mas ainda canso um pouco disso, de que não é tão fluido, não é tão fácil, sabe. Uhum. Eh E Informal, por outro talvez? lado também essa questão da autonomia, a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas aqui é muito esse valor da autonomia, né, é bem individualista no sentido de cada um cuida do seu, e eu sinto falta dessa forma de se ajudar, de se intrometer mesmo na vida do É, outro. aham. E mulheres e homens são considerados iguais em termos de Sa salário? E Ainda relação existe uma social, mulher é considerado sexo frágil aí? lacuna, Uhum, eh, o feminismo na Dinamarca não foi tão radical quanto na Suécia, por exemplo. Na uhum, Suécia, eles querem igualdade em todos os níveis. Eles praticam inclusive, eh, experimentos sociais com jardins de infância onde as crianças não são marcadas por gênero. Então tem uma palavra neutra para falar de todas as crianças, para não falar ele e ela. aham, Eh interessante. Enquanto aqui não, assim, eles têm um desejo de uma igualdade em alguns níveis, mas mantém os papéis de gênero, assim, Entendi. menos questionados, sabe. Aham, A uhum, Dinamarca tem uma característica relativamente conservadora no questão de papel de gênero. As mulheres gostam de ficar em casa com os filhos, por exemplo, sabe. Não para sempre, mas o primeiro ano né, licença maternidade aqui dura 1 ano. uau, Eh, então é possível dividir com o pai esse 1 ano, mas muitas escolhem ficar, uhum, sabe, a muito grande legal, maioria. Você sim, entra na vida deles, são elas que tomam conta da casa, que pa passam o aspirador de pó, sabe, ainda tem isso. ainda tem isso, aham. E as É. culturas daqui e daí são muito conflitantes? Eh, as culturas daqui do Brasil e daqui, É, uhum. eu acho que sim, é bem Sim? diferente. Uhum. Na É. relação com o chefe, por exemplo, chefe e empregado, como é que é? Nossa, muito diferente. Aqui, eles têm uma ideologia de relações igualitárias em todos os níveis, eles não reconhecem hierarquia. Então a relação com o chefe é super informal, é super direta. Eh A ideia é que a gente concorda nas tarefas, não é que ele me manda fazer alguma coisa e eu faço, sabe. A gente tem que concordar, não tem supervisão, cada um faz, é uma relação muito autônoma, assim, de fazer no seu tempo, da sua forma. De forma geral, todo mundo é muito eficiente, então Uhum, eles fazem rápido e fazem bem, mas uhum, sem controle, sabe. É bem diferente. Não tem, eh termos de tratamento, assim, de respeito, não se usa, você é entendi. todo mundo tratado com o primeiro nome, né, direto, não tem senhor, Legal, é muito senhora. bom. É só um parêntese aí, eu interpretei o príncipe da Dinamarca, né, o Frederick, e eu achava que ia chegar aquele príncipe super empombado, todo cheio de frescura, com entourage, aquele entourage também, tipo, com medo que alguém chegasse perto do cara, né, e tal, né, mas não aconteceu nada disso, assim, o príncipe era um cara normal, ele estava tudo bem vestido simpático, mas era tão acessível, sabe, que É, interessantíssimo isso. Bem, então vamos e falar um pouquinho desse mundo de negócios, assim, né, o brasileiro é muito vamos. disruptivo para eles, a gente tem muita dificuldade de entender como que eles funcionam, a cabeça deles, a área de negócios. Hum, eu não sei se ele é disruptivo, acho que não, assim. Só um pequeno comentário sobre essa questão do príncipe, isso é uma característica do o que a gente chama nas ciências sociais da ética protestante, que é uma coisa de não ser conspícuo. Eles são muito modestos, Hum, sabe, eles não gostam de mostrar, é. Bom, agora de volta à relação dos negócios. Os nórdicos, os escandinavos, de forma geral, têm uma impressão muito positiva do brasileiro. Eles admiram esse jeito mais efusivo, mais espontâneo de ser. Eles tentam abraçar isso, mesmo talvez tem vezes que não sabem muito como, mas eles são abertos para isso. uhum, O que eu acho que pode ser talvez um pouco difícil nas relações de negócio é que o brasileiro tem uma tendência a ser um pouco ambíguo, sabe, na forma de se comunicar, que a gente fala de ficar meio com dedos, ficar com medo de ficar chato, então não fala diretamente o que quer, o que está pensando, mas que assim: "Ah, vamos deixar o outro decidir e tal". E isso o nórdico não entende, ele não pensa
Ele não é nem porque ele julga isso, ele não entende, para ele é só uma forma de falta de clareza, ele não fica confuso. Então isso é uma coisa que eu diria que pode ser complicada. Uhum, uhum. Você fez um trabalho aí para o catálogo, né, de tradutores. Como é que foi essa comunicação entre os brazucas e suecos? Deu samba ou deu alguma dança típica deles aí? Eu não sei qual o nome da dança típica deles. Como é que foi? Bom, eles não dançam, né. Não dançam. Caraca. É, Hum. deu ABBA. Aba. Não, é a banda mais famosa da Suécia, né. Sim. Bom, não, assim, agora falando sério, eu acho que esse workshop em que foi um workshop que durou 3 dias, eu fiz interpretação consecutiva para uma empresa de São Paulo e uma empresa aqui do sul da Suécia, eles estavam trabalhando com energia renovável. Eu acho que a comunicação funcionou muito bem. Hum, Eles realmente se entenderam, estavam muito abertos para sincronizar não só a forma de trabalhar, mas realmente pensar como fazer essa parceria dar lucro para os 2 lados. Então eu vi muito uma cooperação produtiva, foi super legal, assim. Claro que eu legal. ajudei, mas Com certeza, sem você, né? Você fez a ponte ali, né? Porque pouca gente no mundo fala sueco, né, Flora? Ou dinamarquês. Os idiomas são meio parecidos, né? Você disse. Sueco, eles são dinamarquês. isso até uma das questões que une muito a os países escandinavos é que as línguas são mutuamente inteligíveis. Então, Hum, um dinamarquês pode falar com um norueguês ou um sueco que vai responder na própria língua e eles vão se entender. uhum. Todo mundo aí fala inglês? Sim, Fluente? todo Sim. Todo mundo. nas cidades, todo mundo fala inglês fluente. No campo, as pessoas mais velhas podem ter um pouco de dificuldade. Eu tenho um sítio na Aham. Suécia e aí, às vezes, eu encontro pessoas mais velhas que não falam Não falam. inglês. Ah. Eh, O inglês é o idioma de negócios aí entre eles, né? assim, negócios internacionais, sim. Sim, Eles negócios eles internacionais. mudam para inglês com muita facilidade. Em Aham. qualquer necessidade, eles simplesmente passam a falar o que eles estavam falando sem se sentir, né, nenhuma perda mesmo. São Mas objetos entre muito eles, eles práticos. falam a língua deles, né. Claro, claro. Na É. escola eles aprendem inglês ou aprende aqui nem no Brasil você tem que ir para uma escola específica para aprender inglês? Não, aprende na escola. Antigamente começava com 9 anos, hoje em dia começa com 7 já. É, Caraca. E aí, se é. um brasileiro vai aí fazer negócio, qual que seria o jeito assim para não querer sambar onde não pode sambar, não querer, sabe, quebrar as regras? Como é que seria a regra Eu básica para acho que, eh O que eu acho que é o mais importante que eu sugiro franqueza. É porque o nórdico não é só honesto, eles são francos, eles falam as coisas como elas são, sem floreio, sabe. Eles nem entendem muito ironia, nem polidez, eles só ficam confusos. Por Uhum, outro lado, você pode falar as coisas como elas são, ser claro, ser direto, e isso nunca vai ser interpretado como uma ofensa, nunca vai ser interpretado como falta de consideração, falar: "Ah, não estou com vontade de tomar vinho não, prefiro ir para casa". Não precisa inventar desculpa, não precisa falou, pronto, tudo bem. delícia isso. É, então assim, isso eu acho que é realmente uma coisa importante de se ter em mente. Outra coisa que eu sugiro também não, isso não é uma sugestão, é só uma explicação de uma diferença, que é uma questão até que às vezes até hoje ainda é um pouco difícil para mim. Eh, esperar as pessoas terminarem de falar mesmo. Porque o brasileiro, não é que a gente se interrompe, mas tem um ritmo na conversa do brasileiro em que a gente, para demonstrar até para demonstrar interesse, a gente entra e fala assim: "Ah, é mesmo? Nossa, sei demais", né, tem esse jeito de ir falando enquanto a outra pessoa está falando. Aqui eles param e ficam sem saber o que fazer e Uhum. realmente acham rude. Internamente, ser interrompido é uma falta de educação. Claro que numa relação intercultural, eles vão ter um entendimento, é só falar, se acontecer, fala: "Desculpa gente, brasileiro tem outro ritmo de conversa, desculpa aqui e tal", pronto, eu faço isso, porque justamente nessa animação, às vezes, eu faço, mas eles realmente
tentar esperar a pessoa terminar completamente a fala antes de falar alguma coisa. E isso até em questões não só em reunião, mas assim, jantar, drink, aqui cada um fala, é um de cada vez, não tem essa coisa de falar junto. Que louco. E, Flora, quais setores dos países nórdicos você acha que vão investir no Brasil no novo governo Lula? Eh, Bom, eu assim, vou falar alguma coisa sobre isso, não é exaustivo, porque não é meu ponto de eu não sou especialista nisso. Mas os países nórdicos estão numa crise iminente, porque o consumo aqui é muito alto, o que significa que a emissão de gás carbônico dos países nórdicos é equivalente a 4 vezes a média global. A econo Grandes setores da economia desses países são dependentes de energia não sustentável, produção explorativa, produção, degradante, né. Então a Noruega, por exemplo, vive do petróleo e do gás natural. Eles não sabem o que que eles vão fazer, estão tentando desenvolver alguma coisa. A Dinamarca abandonou a exportação de petróleo, mas grande parte da economia é a agricultura que não é sustentável, é parte desse ciclo que consome a soja do Brasil, inclusive. Então, Hum, eh, tudo isso, assim, eles sabem que, não funciona a longo prazo mais, né, a crise climática está aqui. E são países com muito recurso econômico, muito recurso tecnológico, pessoas com alto grau de educação, né, e de formação. Então a possibilidade de investir em desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia que permita a diminuição do impacto no meio ambiente é muito grande. Então eu acho que, assim, o Brasil pensar os países daqui como tanto como fonte de conhecimento e tecnologia, mas talvez também como, possível mercado para esses produtos que o Brasil já tem, né. Eu acho que é uma fonte forte, uma possibilidade de parceria forte aí. muito legal. E como é que foi para você fazer esse trabalho de interpretação? Você gostou? Foi interessante? Você não é assim formada em interpretação, né? A gente tem um minutinho só para terminar que o nosso tempo do Zoom está terminando. Então, mas o que que você achou? Foi interessante intermediar? Você gostou? Eu Foi a um trabalho? Achei super interessante. Eu me senti mais do que a questão, da língua, foi a questão da minha formação de antropóloga mesmo, que eu senti que eu tive que usar minhas habilidades para navegar esse universo dos negócios, que não é o meu universo, e ao mesmo tempo mediar as relações ali, foi super legal. Então, quem sambou mesmo foi você, né, Flora? É, Então tá, muito obrigada, um abraço grande e até a próxima, que a gente vai ter mais uma obrigada a rodada de você. conversa, tá bom? Beijo, até mais, saudades, até. Tchau, tchau.